students! Welcome to our English class. I am teacher Monique. Então, eu sou a professora Monique, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês, né? Bem-vindos à nossa aula semanal de inglês. And how are you? Como é que vocês estão? Me digam aí, estão todos bem? Estão se cuidando direitinho? Estão estudando? Ok, let's start. Vamos começar com a nossa... Eu acho que vocês vão gostar muito do tema da aula de hoje. Eu acho até que vocês já fazem uso disso que eu vou mostrar para vocês, né? Dessa linguagem, talvez até mais do que eu. But let's start. Então, o tema da aula de hoje é Internet Language, é linguagem da internet. Vejam só. A língua, né, seja ela a língua portuguesa ou a língua inglesa, os idiomas, eles têm uma linguagem que é a linguagem formal, que é aquela que a gente aprende na escola, que está nas gramáticas, nos livros. E tem a linguagem informal, que é a linguagem do dia a dia, a linguagem da nossa comunicação com os nossos amigos, a linguagem da comunicação com as pessoas que nos cercam. E existe a linguagem da internet, né? Depois do advento do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do Twitter e de todos esses aplicativos que têm chat de comunicação, então surgiu uma maneira de se comunicar diferente, com abreviações e com siglas and whatever, tudo isso. No português, nós temos também uma linguagem da internet que são essas abreviações, essas siglas. Mas é importante salientar e deixar muito claro, vocês precisam ter consciência de que essa linguagem, ela é utilizada no ambiente virtual, é a linguagem da internet. Então, vocês não podem, em hipótese alguma, usar essa linguagem para fazer trabalhos escolares, para fazer atividades no colégio, a não ser que seja solicitado que se faça dessa forma. Mas essa é uma linguagem informal, para ser utilizada em aplicativos, para ser utilizada por meio desse mundo digital. Aí vocês podem até estar se perguntando, tá, mas por que a gente precisa estudar? Por que nós estamos estudando isso? Porque faz parte da língua, faz parte do contexto cultural do idioma, então a gente precisa saber. E também por quê? Se vocês precisam, a língua, vocês aprendem o idioma, não é para constar no currículo de vocês, vocês aprendem para que vocês possam se comunicar com as pessoas. Esse é o objetivo. Para que vocês possam falar com os outros e para que vocês possam entender. Então, se vocês forem estabelecer uma comunicação por meio dos aplicativos e por meio digital, vocês precisam dominar também essa linguagem. Ela faz parte do idioma e hoje ela tem uma importância muito grande porque muitas pessoas se comunicam por meio de aplicativos de internet, ok? Let's go? Estamos entendidos então, né? Aqui, nesse slide, eu coloquei esses balõezinhos porque nós temos uma conversa que está acontecendo aí no ambiente digital. Poderia ser uma conversa no Instagram, poderia ser uma conversa no WhatsApp, no Facebook, em qualquer aplicativo. Eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar cada uma dessas abreviações e dessas siglas, porque pode ser que alguns deles vocês não entendam, ou pode ser que sim, né? Talvez vocês saibam até melhor do que eu, como eu já falei. Então, a primeira frase aí, Hey Annie, how are you? E aí a Annie responde, Hi Mark, great, pretty nice to talk to you. By the way, my birthday is on Sunday, you are invited. Então, o que está escrito aí, né? Primeiro ele fala, Hey Annie, ele cumprimenta, né? Oi Annie, tudo bem? How are you? Como vai você? Então, essa letra R, percebam que essas siglas, elas vão ser lidas, a pronúncia não vai ser modificada e nem o sentido, é só a escrita. Então, a gente tem um R, qual é a pronúncia da letra R? Are. Qual é a pronúncia do verbo? Do verbo to be, né? Are, também, né? Dessa conjugação do verbo. Então, ao invés de escrever A-R-E, coloca só o R, are. You, só a letrinha U para simbolizar you, que é o pronome, né? You, você. Como vai você, como você está, né? Que o are é está. E you, então, é a letra U, que a gente pronuncia you do mesmo jeito que a gente pronuncia o pronome you. Entenderam? Mais pra frente vai estar transcrito para vocês esclarecerem as dúvidas. E ela responde, Hi Mark,
great. A palavra great significa tipo beleza, ótimo, tudo ótimo. Então a gente tem um GR, que seria girl, essa início de palavra, e o número 8. Como é que a gente fala 8 em inglês? 8. Então, great. Não fica igual na pronúncia, mas na hora de escrever, GR8. GR8 significa great. Pretty nice. Muito legal. Aí tá tudo certo. To. Pretty nice to talk to you. Então, esse número 2 que está aí no meio significa to, que é a preposição. Muito legal falar com você. Então, esse to aí está sendo substituindo essa preposição. E o you é você, que a gente já viu. Depois, by the way. Então, esse BTW significa by the way. Então, tipo, a propósito, my B-day. Esse B-days é a contração de birthday, que significa aniversário. Então, ao invés de eu escrever birthday, a palavra toda é B-day em inglês. Na internet, na linguagem da internet. On Sunday. My birthday is on Sunday. O meu aniversário é no domingo. You are invited. Você está, lembram do you e do are, you are invited. Vamos ver a continuação da conversa. Aí ele coloca um THX. O que é esse THX? Thanks. Thanks. Muito obrigada. Então o thank you virou thanks, que agora virou THX. É assim, a linguagem ela vai sendo modificada, né, com o tempo, especialmente a linguagem informal. Então ele fala thanks, agradece pelo convite, né? What time? Ele pergunta que horas. E ela responde it's a dinner. Então ao invés de escrever dinner, dinner significa jantar. Ela coloca DNR. Então DNR significa dinner. So at 8 p.m. It's a dinner, é um jantar, então às 8 horas. Esse PM significa que é noite, que é a noite, porque no inglês a gente não tem a transcrição das horas com 24 horas como a gente tem no Brasil. Então, a gente conta depois do meio-dia 13, 14, 15, 16. No inglês é tudo, volta a contar 1, 2, 3, 4, 5. E aí, para diferenciar noite de dia, né? Antes do meio-dia e depois do meio-dia, a gente usa AM e PM, né? Para diferenciar. Então, 8 p.m. significa 8 horas da noite. And the last part of the conversation, a última parte da conversa, ele coloca só um K. Esse K significa beleza, ok. E depois got to go. Esse GTG significa got to go. Eu vou estar lá, beleza, estarei lá. See you. Esse CY lá significa vejo você. Eu não falo aqui para vocês no final da aula, see you next week, né? Vejo vocês na próxima semana. Então, see you there. Ele fala, né? See you there, vejo você lá. E ela responde, see you, vejo você. So. Esse XO seria beijos e abraços. É uma contração também, uma palavra aí para significar beijos e abraços na linguagem da internet. E aí, vocês já tinham visto? Eu acho que quem usa aí as redes sociais, quem usa Instagram, Facebook, Twitter, já deve ter visto essas e que segue ou que, né, compartilha conteúdos de pessoas que são nativas do inglês, já devem ter visto essa linguagem. Now, I have here other examples. Eu tenho aqui, então, outros exemplos, né? Internet language. Dude, essa é uma outra expressão típica da linguagem informal, do internetês do inglês, né? Dude significa e aí, cara, e aí, brother, beleza? Dude. Ó o exemplo, dude, we are lost. Cara, a gente está perdido. Nós estamos perdidos. Depois o outro, fake. Essa palavra fake todo mundo sabe, né? Fake é aí fake news, tá circulando aí o tempo todo. Inclusive é uma coisa com a qual a gente precisa ter muito cuidado na internet, né? Com as fake news. Que esse fake significa falso. Então, a frase de exemplo, she's always telling lies behind your back. She's so fake. Ela está sempre contando mentiras behind your back, pelas suas costas. She's so fake, ela é tão falsa. Não é legal, né? Depois, mind blowing. Até coloquei o bonequinho ali com mind blowing. Esse bonequinho a gente tem no WhatsApp, nos emoticons do WhatsApp também, né? Mind blowing, então é aquela coisa tipo, nossa, minha cabeça explodiu, tá explodindo. Mas não é no sentido de dor, é tipo uma coisa muito sensacional e você fala, nó, minha cabeça tá mind blowing, tô explodindo.
Did you watch that film? Ou exemplo, né? Você assistiu aquele filme? It's so mind-blowing. É tão... explode a mente da gente, né? Então, aquele filme muito bom, ou que tem uma cena que você fica assim, perplexo, né? Que você fica muito chocado, é um filme mind-blowing. More examples. Somebody or something rocks. Se eu falo, né? Somebody rocks. Essa palavrinha rock significa tipo arrasa. Então, I loved the birthday gift. You rock. Eu amei o presente de aniversário, né? Gift significa presente. Então, eu amei o presente de aniversário. You rock. Você arrasa. Então, essa palavrinha rock tem esse sentido. Depois, to ship. Essa vocês sabem, eu tenho certeza. Ship nada mais é do que apoiar um relacionamento, mesmo que ele não exista. Então, shippar, né? Já virou até um verbo, shippar alguém. Inclusive, a gente poderia até dizer que é um estrangeirismo, que são essas palavras que a gente pega do inglês e coloca no nosso idioma e elas já ficam fazendo parte aí da nossa comunicação. Então, vejam um exemplo. Anna and Peter are so cute together. A Ana e o Peter são tão legais juntos, né? São tão bonitinhos juntos. I ship them so much. Eu shippo eles, né? Inclusive, não tem nem tradução para essa palavra, né? Porque a gente não tem essa palavra no português, a gente não tem esse verbo, não tem enfim, não tem essa palavra no nosso idioma. Então, a gente acaba traduzindo, a gente acaba usando a própria palavra em inglês, né? Shippar. E WhatsApp. WhatsApp or WhatsApp, que é o nome do aplicativo, não é à toa. Significa e aí. Então, o nome do aplicativo, né? WhatsApp. E aí, beleza? E aí, como é que vão as coisas? É esse sentido, né? Hey, WhatsApp. E aí, como é que vai você? Então, o WhatsApp tem essa coisa de você poder se comunicar rapidamente com as pessoas. Então, o nome foi dado, né? Com esse intuito mesmo, de demonstrar esse sentido, né? De e aí, beleza? And another examples, mais alguns exemplozinhos de siglas, né? Então, ASAP, né? ASAP, as soon as possible, assim que possível. BFF, né? O BFF, Best Friends Forever, melhores amigas para sempre. BF ou GF, né? Girlfriend or boyfriend, namorado ou namorada. BRB, be right back, volto logo, BRB. By the way, que é aquele que apareceu lá no diálogo, então a propósito. Depois today, hoje, né? Today, com o númerozinho 2 e depois a palavra day. Forever, para sempre. FYI, né? FYI, for your information, para a sua informação. Before, o B e o 4, antes, né? See you, que é o que já apareceu lá em cima também. Great, que é ótimo, também apareceu no diálogo. And IDQ, or do know. I don't know, do know. E isso aparece muito também, gente, essa linguagem aparece muito nas séries, não, especialmente nas séries norte-americanas, e em músicas também a gente vê volta e meia, porque as séries e as músicas, elas usam muito da linguagem informal, especialmente nos diálogos que acontecem entre as pessoas. Então, I do know, I don't know, eu não sei, e to give, né? Thanks God it's Friday. Seria assim, obrigado Deus, é sexta-feira. Graças a Deus é sexta, então esse to give. Depois, LOL, né? Esse L-O-L, laughing out loud, rindo out loud, né? Rindo alto. Tem até os imagenzinhas, né? GIFs e tal com L-O-L, que seria rindo alto em inglês. L-H-R, né? Later, que seria later, até mais tarde. Oh my God, OMG, essa também aparece o tempo todo. PLS ou PLZ, please, por favor. JK, just kidding, só tô brincando. Depois, Orly, oh really, seria no sentido, esse O-R-L-Y, é sério mesmo? Oh really, é sério isso que você tá falando? PPL, né, people, pessoas. Rolling on the floor laughing, R-O-F-L, então rolando no chão de tanto rir. Rolling on the floor laughing. XOXO, que é aquele que eu já expliquei. Kisses and hugs, né? Beijos e abraços. Yep. Sim. 24/7,
que seria 24 horas por dia. É muito comum a gente ver nos estabelecimentos, especialmente nos Estados Unidos, essa plaquinha, né, de 24/7, que significa que esse estabelecimento fica aberto 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, não fecha nunca, 24/7. I am here for you 24/7, por exemplo, eu estou aqui para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. And WTH, né? What the hell? Tipo assim, que é isso? Que droga é essa? O que tá acontecendo, né? What the hell? Depois, the last one, né? A última, TTYL, talk to you later. Então, essa sigla, talk to you later. Falo com você depois, com você ou com vocês depois. E aí, me digam, vocês já tinham usado, já viram essas palavras? Ou se vocês conhecem outras além dessas, depois vocês me contem. Ok, my dear students, thank you so much. Thank you, muito obrigada por vocês terem ficado aqui até o final. And so. Beijinhos e abraços. See you in the next class. Bye bye.